E aí, só para te avisar, o vídeo que você vai ver agora foi de uma palestra de um congresso online que eu fiz há um tempo atrás, o CENEJ, Semana Nacional do Empreendedorismo Jovem. Então, se você escutar a palavra palestra ou Semana Nacional de Empreendedorismo Jovem no vídeo, é porque era de uma palestra desse evento. E nesse vídeo, eu vou estar falando com o Edwin Aldrin, que atualmente é o diretor de marketing do Sebrae daqui de Natal. Fiz uma entrevista com ele exatamente discutindo o tema como construir um negócio inabalável do absoluto zero. Mas é mais importante do que a velocidade é a direção. Yeah, it's one all, one shot, now the future is yours, go! Eu tô aqui no Sebrae, um cara muito legal, muito importante que eu conheci nessa minha jornada empreendedora e que está sendo um pouquinho do tempo dele para nos ajudar a entender como que você, empreendedor, jovem empreendedor, pode construir o seu negócio inabalável do absoluto zero. Aldrin, pode se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho sobre sua função aqui. Olá, Cauã. Bom, primeiro agradecer a vocês, né, estar aqui com vocês, aqui batendo um papo, né, não digo que são entrevistas, um papo, né, uma troca de informações. Exato. Eu me chamo Aldrin, eu sou estatístico de formação, analista de sistemas e metido nessa área de comunicação e marketing, né? Bom, estou aqui no Sebrae há 21 anos, então já passei por diversas áreas e tive a oportunidade de conhecer um pouco da experiência de várias empresas que passaram aqui pelo Sebrae, né? E é interessante que quando a gente fala de negócios sustentáveis, a gente sempre pensa, a princípio, negócios tradicionais, né? Aquela padaria, a conveniência da esquina, sempre a gente acha que para ser sustentável tem que ser algo tradicional. E não, a gente tem visto aí coisas extremamente inovadoras surgindo no mercado, né? Muitas dessas coisas tocadas por jovens, né? Que estão entrando no mercado com aquela fome de fazer algo diferente, né? Aquele interesse, aquela garra de querer realmente tocar o seu próprio negócio. Isso é extremamente importante. Mas é mais importante do que a velocidade é a direção. Então, uma boa orientação, né, as pessoas fazerem realmente aquilo com uma orientação adequada pode levar a resultados muito interessantes. Então, quando você nos pergunta o como fazer, né, como criar algo de forma sustentável, né, de forma que você tenha um negócio inabalável, como você bem colocou, é importante que a gente primeiro pense no porquê que a empresa está sendo criada, qual é o propósito. Né? A gente costuma muito perguntar às pessoas que nos procuram aqui que tipo de problema você resolve na sua empresa. Qual é o problema que você resolve para o cliente da sua empresa? Então, basicamente, a primeira pergunta tem que ser essa. Você sabe que as grandes sacadas, né, as grandes invenções do mundo e as empresas que foram criadas com base em algumas dessas invenções surgiram porque foram desenvolvidos produtos ou serviços para atender necessidades. Então, um exemplo muito comum que a gente vê, os jovens têm muita ligação com isso, porque diz respeito à tecnologia, quando os primeiros computadores foram criados e existia muita dificuldade das pessoas lidarem com o computador, porque era um código, você tinha que digitar código, não tinha janela como a gente vê hoje no Windows, né, como você vê hoje nos produtos da Mac, né, do Macintosh. Não tinha janela, então era código, então não era acessível a muitas pessoas. Então o maior problema era como você ter o acesso ao computador de forma universal, de uma forma mais simples. E aí, através da criação, por exemplo, das janelas, né, do Windows e logo, na realidade, primeiro a ser criado foi o da Apple, foram que surgiram os computadores pessoais, né? E hoje, uma das maiores empresas mundiais, eu não falo na área de tecnologia, mas empresas mundiais, estão exatamente a Apple e a Microsoft, porque eles enxergaram a necessidade do cliente. Né? Então, dessa mesma forma, você tem milhares de negócios, desde por exemplo, eu vi recentemente agora uma empresa super interessante, né, que é uma bicicleta,
E essa bicicleta, a pessoa que está com essa bicicleta leva para as festas, e nessa bicicleta tem uma oficina de doces, de fazer brigadeiro. E ela leva para as festas infantis. Então ela pega aquelas crianças que estão maluquinhas ali, correndo para um lado e para o outro, né? Bota sentadinho num canto, vai ensinar a fazer o doce, e no final eles comem o doce que fizeram. Então olha que coisa interessante. Tudo isso baseado na necessidade das mães de colocar os filhos num local seguro, tá certo? Numa festa infantil, que pudesse estar tendo a atenção de um adulto e que elas pudessem ficar ali conversando entre elas e ter um adulto tomando conta. Então, assim, são atividades como essas, são empresas como essas, que tem que ser, para ser sustentável, tem que resolver um problema de muitas pessoas. Então, normalmente, para você criar uma atividade sustentável, a gente costuma dizer que tem que ter antenas bem ligadas, aí tem que ter um radarzinho aqui na cabeça, que você fica o tempo todo olhando, observando, né, no seu dia a dia, quais são as necessidades não atendidas ou atendidas de forma que não satisfaçam o cliente, né? E que você pode, de repente, montar uma empresa especialmente para atender aquelas necessidades ali. Eu costumo dizer que é atender, resolver problema de cliente, ou uma necessidade ou um desejo. Eu vou dar um exemplo que são essas três coisas para vocês, que acho que isso é muito importante na criação de uma empresa. Atender um problema, resolver o problema de uma empresa. Todas as mulheres hoje têm dificuldade de transportarem os seus pertences para um lado e para o outro, né? De forma confiável. Seja a chave do carro, seja um brinquedo, quem é mãe, um brinquedo que está dentro da bolsa ali, alguma coisa, né? Precisa transportar, tá? Então o problema é transportar de forma segura. Qual é a necessidade? Uma bolsa. Então a necessidade de transportar os bens é uma bolsa. Qual é o desejo? É que esta bolsa seja Victor Hugo, seja Carmen Stephanie. Tá? Então, problema, necessidade e desejos. São essas três coisas básicas que qualquer negócio precisa primeiro entender. Então, para você ser sustentável, você precisa entender essas três coisas. A partir daí, você começa a gerar ideias de negócio, que vão atender esses problemas, vão resolver esses problemas, essas necessidades, esses desejos. Então, a partir dessas ideias, é que existem várias técnicas que você vai verificando se essa ideia é ou não uma oportunidade de negócio. Então, o que é uma ideia se torna uma oportunidade de negócio? Quando ela deixa dinheiro no bolso, amigo. Se ela não deixar dinheiro no bolso, ela é apenas uma ótima ideia. E não sai disso. Então, para uma ideia ser uma oportunidade de negócio, ela tem que deixar o dinheiro, o din-din, tem que deixar o dinheiro no bolso. Senão, continua sendo uma boa ideia. Uma ideia, mas de negócio não é uma ideia. Mas de negócio não. Um dos pontos mais interessantes que você falou aí no começo, é a questão da criação do negócio, por que o negócio é criado. Né? Isso. A Apple é hoje, como você falou, porque ela trabalha em cima de um porquê da existência. Exatamente. Em todas as suas apresentações de lançamentos de computadores em comerciais de televisão, nos comerciais da Apple, o que eles vendem não é o produto deles, mas é o desejo, a transformação. É a transformação. Que o produto dá. Você vê que todos os produtos da Apple, a embalagem, ela essencialmente é um presente. Exato. Por quê? Porque ela trabalha com essa questão do desejo. Você ter o produto da Apple, você se destaca. Então, é muito no sentido de que do ponto de vista de equipamento, existem várias outras empresas que se equiparam do ponto de vista de equipamento, né? Mas a Apple tem uma tradição, essa é a mesma coisa que a Harley Davidson, as motos Harley Davidson. Quem tem uma moto Harley Davidson não tem uma moto, tem uma Harley Davidson. Exato. Né? Então eles procuram trabalhar dentro de uma ótica que já não é mais o problema nem a necessidade, aí já é o desejo. É o desejo de ter uma Harley Davidson. Por isso que é importante observar essas três coisas. Qual é o problema que você tem que resolver com sua empresa? Qual é a necessidade que o cliente tem para resolver esse problema? E qual é o desejo que ele tem? Porque a sua empresa pode simplesmente resolver o problema através de algum produto, algum serviço que atenda aquela necessidade, ou pode ir um pouquinho mais além
pode atender a necessidade atendendo os desejos das pessoas. Que aí é se colocar de uma forma diferente e trabalhar não pelo preço, mas trabalhar pelo destaque, né? Que aquele produto ele é um produto diferenciado, que as pessoas pagam mais para ter aquele produto, porque aquilo dali lhe traz uma satisfação pessoal, porque aquilo lhe traz status. Você ter um equipamento daquela marca lhe traz um status diferente. Então esse talvez seja o grande segredo de você ter uma empresa sustentável. A mudança de cenário não foi em vão, né? Exato. A ideia é a gente falar um pouquinho da mudança que o mercado tem, né? Da mesma forma que a gente mudou rapidamente aqui o cenário, o mercado muda muito rápido. Tá? E quando o mercado muda, se as empresas não tiverem um porquê, que a gente chama isso de causa, se a empresa não tiver uma causa muito bem estabelecida, ela pode tentar querer se adaptar ao mercado e acabar não conseguindo manter a sua causa. Então é muito importante que as empresas sigam sempre o seu propósito, né? A sua causa, o seu porquê. Tá? Não percam nunca isso de foco. Quais são os benefícios que ela está trazendo para o cliente. Porque o mercado muda o tempo todo, porque o cenário muda o tempo todo. E se as pessoas não estiverem muito bem preparadas para isso, muito bem, a cabeça muito bem fixa, né, no seu norte, se não tiver um norte único, ela pode querer sair atirando para tudo que é canto e muitas vezes a empresa perde o sentido de ser. Eu já vi muitas empresas se perderem ao longo do tempo porque não tinham esse norte único e toda vida que o cenário mudava, toda vida que o mercado mudava, que o ato de consumo da população mudava, a empresa falia, né? Ou a empresa tinha dificuldades. Exemplo, hoje é a chegada do Uber, por exemplo, que provocou, ou seja, o que é que o Uber fez? Mudou o cenário. O que é que os negócios que concorriam diretamente hoje com o Uber fizeram? Tiveram que mudar também, sem perder o foco, tiveram que mudar, porque senão não conseguiriam competir com o Uber. É a famosa disrupção no mercado. Exatamente. Né? Quando isso acontece, algumas empresas terminam ficando para trás. Exatamente. Termina se esquecendo de se atualizar, termina se esquecendo de melhorar o seu produto, de melhorar o seu atendimento. E aí vem uma ideia de um garoto de, sei lá, 18 anos, vem uma ideia de um garoto ou talvez de um cara de 50 anos, 60 anos. Que teve o apoio de um jovem para desenvolver uma tecnologia nova, né? Um atendimento melhorado, um produto melhorado e exatamente. Causa de disrupção. Então é nesse sentido que o Sebrae pode oferecer, né, a qualquer pessoa que queira empreender, que tem esse tipo de empreendedor, ou que queira empreender tendo a sua própria empresa, ou que queira empreender sendo funcionário ou colaborador de uma empresa. Sim. Então, isso também é empreendedorismo. Exato. Você tem um empreendedorismo quando você monta o seu próprio negócio, você tem um intraempreendedorismo, que é quando você é empreendedor dentro de uma empresa. Você é um colaborador empreendedor. O Sebrae trabalha com essas duas vertentes, né? Então, para todos aqueles que querem montar o seu negócio, que estão cheios, com a cabecinha aí cheia de ideias, de boas ideias, né? E querem saber se essas boas ideias podem se tornar oportunidades de negócio, aqui é o lugar onde a gente pode, digamos assim, semear essas ideias para que elas se tornem realmente oportunidades de negócio. Claro que o nosso papel é o papel de advogado do diabo, aqui a gente vai estressar o modelo, eu costumo dizer isso, né? Que a gente vai dizer assim, você pensou nisso, mas você pensou naquilo, como é que você vai fazer isso? Então, a ideia é questionar tanto que a pessoa diga assim, poxa, eu não pensei nesse aspecto. Então pensa agora, cara. O momento é esse. É melhor você pensar agora, né, e você já se preparar para uma situação que possa vir, do que você se deparar com uma situação e aí muitas vezes perder dinheiro, né? Que é o que muita gente faz. Só que perder dinheiro para quem tem muito é besteira. Eu tenho R$1 milhão, perdi 100 ali, é besteira. Agora quem tem pouquinho, né, amigo, perder provavelmente vai fazer uma falta. Né? Fazer uma falta pode causar uma frustração grande. Pode, né? Então, assim, aprender com os erros é importantíssimo no empreendedor. Mas se a gente puder minimizar esses erros, é melhor, né? Exato. Então, se a gente puder evitar que as pessoas cometam tantos erros você mais tarde, mais cedo ou mais tarde vai cometer, porque é natural, né? Faz parte do aprendizado como empreendedor.
Agora, o nosso papel é diminuir essa quantidade de erros. É fazer com que o empresário, o empreendedor, ele tenha digamos assim, os riscos de ter um negócio estejam mais sob controle. Ou seja, o Sebrae, ele existe, em todo o Brasil existe o Todo o Sebrae, Brasil. E ele existe para qualquer jovem que queira se dispor a criar o seu próprio negócio. O Sebrae está ali para ajudar a criar um negócio sustentável, não só dizendo como fazer, mas ajudando esse jovem na própria criação, no próprio processo de criação do seu negócio. Exatamente. Então, é importante colocar que o Sebrae, dentro da sua missão, né, ela tem basicamente duas partes da missão. É criar um ambiente favorável aos pequenos negócios, essa é a primeira parte da missão, e a segunda parte da missão é fazer com que a cultura empreendedora chegue à população brasileira, inclusive aos jovens. Por isso que o Sebrae tem projetos que a gente atua tanto com universitários, né? Nós temos o Desafio Sebrae, que é feito com os universitários, e vários outros projetos que capacitam universitários. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos várias universidades que trabalham em parceria conosco. E nós temos também projetos que ensinam a cultura empreendedora em jovens de primeiro e segundo grau, nas escolas públicas, que é um projeto chamado Despertar, que é despertar para o mundo empreendedor. E nós temos aqui no estado mais de 10 mil jovens ao longo dos seus 10 anos passados que já foram capacitados, né? Muitos deles já são empreendedores ou usaram os conceitos do empreendedorismo nas suas famílias. Porque às vezes eles não eram empresários, mas era o pai, era uma mãe que era empresária. Quando eu digo empresário, gente, eu não estou falando de grandes empresas, eu estou falando que o pai era dono de uma bodega, a mãe fazia salgadinho para entregar nas festas, e aí ele pegou esse conhecimento que adquiriu com o Sebrae e foi levando para a família, foi disseminando essa cultura empreendedora na família. Então nós temos esses projetos que são super interessantes, mostrando exatamente isso, que o nosso papel do Sebrae é não só ajudar as empresas que já existem hoje no mercado, mas principalmente levar a cultura empreendedora para os jovens que vão ter as futuras empresas na próxima geração. Pô, legal entrar, né, nessa área dos jovens que vão entrar ainda. E eu quero fazer uma pergunta para você, que já viu muitos negócios já acontecendo. Você acredita que um jovem com 17 anos, não com seus 18 ainda, mas com 17 e 16 anos, ele pode começar um empreendimento ali, por mais que ele por aí não tenha acesso, não possa ter acesso a um CNPJ, a toda essa formalização? Pode, tranquilamente. Eu vou dar um exemplo aqui de um jovem, tá? Ele não é brasileiro, mas existiria outros jovens brasileiros, aqui apenas a título de exemplo, tá? Nós somos, né, brasileiros, a gente jogou e brinca muito hoje aqui de bolinha de gude, né? E aí, assim, alguém dizia assim, poxa, como é que alguém consegue ganhar dinheiro, e muito dinheiro, com bolinha de gude? E um jovem, salvo engano, americano, descobriu que poderia ganhar dinheiro vendendo bolinha de gude. E ele montou na internet um negócio para vender bolinhas de gude customizadas. Né? E o cara hoje está super bem. Né? Então, assim, não é a idade que faz o empreendedor, é a cabeça. Se a cabeça é jovem, mas ela é ávida por conhecimento, né? Ela está ali aberta para conhecimento, para entender, para conhecer, para buscar informações, qualquer um desses jovens tem tanta chance quanto qualquer outro empreendedor de sucesso com muita experiência no mercado. Tá? Porque o que faz não é a idade, nem muito menos o conhecimento científico, acadêmico, né? É muito mais comportamento. Então, empreender é muito mais comportamento, inclusive a cabeça aberta para buscar conhecimento, para buscar informação, porque gerir um negócio, tomar conta de um negócio, precisa preparação. Né? Não é simplesmente você, como a gente costuma dizer no Nordeste, meter a cara e fazer de qualquer jeito. Né? A gente precisa fazer de tal forma que a gente diminua os riscos. Porque para fazer de qualquer jeito, amigo velho,
do jeito que vai também se acaba. Exato. Né? Por isso que muita gente monta negócio e muita gente quebra. Porque não tem uma preparação para isso, né? Não se preparou para isso. Então, voltando àquela nossa primeira conversa, né? Ainda no cenário antigo, quando a gente estava naquele outro cenário, que a gente dizia assim, como é que uma empresa pode ser sustentável? Ela pode ser sustentável se ela houver planejamento. E entrando nesse ponto de planejamento, eu queria te perguntar, como que um jovem empreendedor que agora está assistindo essa entrevista, como é que ele pode ter acesso a um planejamento de negócio, como é que ele pode planejar o negócio dele ao fim dessa palestra? Será que ele pode ir no Sebrae e dizer, olha, eu quero planejar meu negócio? Ou ele pode ir para o site do Sebrae, tem alguma coisa disponível na internet? Isso, existe. Existe um modelo que é super interessante e cabe bem na cabeça do jovem. Né? Existe um modelo, uma modelagem de ideias, modelagem de negócio chamado Canvas. Né? A minha sugestão para vocês é que trabalhem com o Canvas. Existe o Canvas, o Live Canvas, que é uma plataforma Sebrae. O Canvas é uma metodologia universal, né? É utilizada no mundo inteiro, mas existe uma plataforma criada pelo Sebrae que você pode fazer o seu Canvas, né? Que é você pensar no seu negócio, né? De uma forma estruturada, dentro de um quadro, pensando no problema, necessidade e desejos dos clientes, como você vai atender essas necessidades, com que atividades você vai atender, que tipo de equipamentos você precisa ou de produtos você precisa para atender essas necessidades, quais são os custos que você vai ter, quais são os profissionais que você vai precisar ter e qual é o dinheiro que você vai receber. Né? Então isso é extremamente importante porque você tem todo esse conhecimento que você vai modelar o seu negócio para saber se aquela ideia de fato realmente pode ser uma oportunidade de negócio ou não. Então essa talvez seja o melhor dos planejamentos para a cabeça do jovem, porque ele rapidamente consegue ter uma ideia de como é que a empresa dele vai funcionar. Tá? E aí existem capacitações no Sebrae para fazer o Canvas. Então existem algumas capacitações nossas aqui que preparam a pessoa para utilizar o Canvas. Mas qualquer pessoa curiosa pode entrar no site do Sebrae e buscar Canvas Sebrae ou Canvas. E vai ter lá ferramentas, né, mostrando como é que realiza o Canvas. Ou na dúvida, vem aqui até o Sebrae, assiste uma palestra nossa, né? Que são gratuitas. São gratuitas, todas as nossas palestras gerenciais são gratuitas. Tem várias palestras que tocam nesse assunto. Nós temos palestras desde a parte de mídias sociais, marketing em mídias sociais. Nós temos como usar o marketing e a mídia social para ganhar dinheiro. Nós temos palestras mostrando como você abrir um negócio, pensar na ideia de um negócio, como você fazer a gestão financeira da empresa. Então, todos esses conhecimentos vão se somando. Além disso, existem nossos cursos à distância, Que também que é tudo gratuito, que é o EAD do Sebrae, tá? Que é o www.ead.sebrae.com.br. O EAD é Educação à Distância. Né? Então você pode fazer no EAD do Sebrae uma série de capacitações. E o que é mais interessante? Gratuito, você faz na hora que você quiser, você pode fazer só nos finais de semana, você quem diz o seu horário. Certo? Então isso é extremamente importante. Porque capacitação, informação é o que move o mundo. O que move não são as ideias. O que move são as pessoas estarem preparadas para transformar aquelas ideias em oportunidade de negócio. Exatamente. Isso é o que move o mundo. Exatamente. E só para avisar o pessoal, o site do Sebrae e a plataforma AD vai estar embaixo desse vídeo, na parte de links úteis, para que vocês possam estar acessando. E eu queria ir para uma das últimas perguntas. Eu sei que o tempo é pouco aqui, mas eu queria ir para uma das últimas perguntas, que é: quais são as características de um negócio do futuro, né? Porque assim, a gente vê hoje, por exemplo, como você falou do táxi, que já passou por uma disrupção e já foi se terminando. Existem profissões hoje que daqui a 5 anos, elas já não vão mais existir. Isso. No seu ponto de vista, como especialista em negócios, em criação de negócios, né, trabalhando aqui no Sebrae, como é que você vê a criação de um negócio do futuro? Muito boa essa pergunta. Eu acho que os negócios que vão ter... Os negócios tradicionais não vão deixar de existir. É fato. Nunca vai deixar de existir uma padaria, nunca vai deixar de existir uma farmácia. Isso não vai deixar de existir.
Agora, algumas coisas vão ter um desenvolvimento maior, né? Vão estar, assim, digamos, em evidência. E essas coisas têm duas características muito interessantes. A primeira delas é a característica do pessoal. Surgimento de negócios que vão atender necessidades específicas de uma pessoa, e não de um grupo grande de pessoas. Então, é aquele tipo de negócio que customiza o produto para você. Você não vai comprar uma camisa qualquer, você vai comprar uma camisa que a arte foi feita para você. Você não vai comprar uma boneca para sua filha, você vai comprar uma boneca que foi pensada para sua filha, com a cor do cabelo que a sua filha quer, com a roupinha que sua filha quer, que provavelmente foi ela quem desenhou a roupa e alguém criou. Então, é esses produtos customizados que as pessoas vão pagar mais para ter algo exclusivo. É a exclusividade. Então, é o momento que as pessoas estão buscando a exclusividade. Mas não é só exclusividade de produtos, é exclusividade da religiosidade, de você ter um local que você possa ir e que você possa ser exclusivo. É muito legal saber disso, Aldrin, porque a gente chega num ponto que é o ponto das startups, né? O que é que configura uma startup em si e como é que eu posso estar validando a minha startup? Bom, a startup ela tem essa característica, né? Primeira coisa, ela tem que atender a essência básica de qualquer negócio. Ela tem que a startup ela tem que resolver o problema de alguns clientes. Problemas, necessidades e desejos. Ok? Então, por isso que é importante você estar com um radarzinho ligado o tempo todo, prestando atenção em tudo. Porque são os pequenos detalhes que você consegue identificar, talvez, uma oportunidade de negócio. Uma ideia e uma oportunidade de negócio. Alguma coisa que não foi resolvida, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Até quem sabe alguém de vocês que está nos ouvindo aqui cria um sistema uma empresa para resolver isso. Meu filho, tá? Nós estamos chegando na idade escolar, na idade de trocar material, né? Eu tenho 2 filhos na idade escolar. E material escolar é caro, né, cara? É caro pra caramba, né? Você não deve ter filho ainda, mas quem tem sabe o que eu estou falando, né? É muito caro. Então, o que é que a gente faz? Né? O que é que a grande maioria dos pais brasileiros fazem? Vou pegar uma criança que fez... Meu filho vai para a 8ª série. Então, vou pegar alguma criança que fez a 8ª série esse ano e vou comprar os livros usados, né? Eu não sou bobo, vamos comprar o livro usado, né? O que não conseguir, a gente compra o novo. E assim vai. Eu vendo o do meu filho para uma outra criança que vai cursar a 7ª série e vou comprar de alguém que cursou a 8ª série, que é a série que meu filho vai agora, tá? Então, é esse escambo, né? Essa troca que faz a gente economizar dinheiro. Como é que acontece isso hoje? Pelo WhatsApp. Então, lá na escola do meu filho, tem um grupo lá de mães que ficam trocando. Aí uma diz assim, eu tenho material da 8ª série. Aí, eu quero, não quero. Uma loucura. Você imagine, é um grande mercadão no WhatsApp. Sim, no WhatsApp. Isso é um problema, concorda? Sim. Isso não é uma necessidade? Sim. Comprar produtos usados de livros, certo? Eu sei que existem vários aplicativos aí, mas poderia ter aplicativos com salas específicas por escola. Por quê? Porque o meu material escolar da 8ª série da escola XYZ é um. Da 8ª série de outra escola já é outro material. Então você poderia ter um aplicativo para essas trocas, para as mães utilizarem, certo? Que não precisasse ser naquela bagunça do WhatsApp de um grupo com 200 mulheres falando ao mesmo tempo. Né? Então você imagine que isso pode ser um aplicativo. Do mesmo jeito que resolveu o problema da minha esposa, meu, e de provavelmente uma série de mães da escola, pode resolver de milhares de mães no Brasil e no mundo inteiro. Esse é o princípio da startup. Então, toda e qualquer startup começa com a resolução de um problema. Que, a princípio, o problema é seu ou de alguém que você conhece, mas que, quando você observa, é o mesmo problema para milhares de pessoas. Então, startup é exatamente isso. Legal entrar nesse ponto. Legal isso que você falou. Aliás, você já pode acessar trocadolivros.com.br, vai ser a minha nova startup. Estou brincando. Mas é uma ideia muito legal. Você estava em busca de ideias, essa aqui foi boa. Eu nunca vi, realmente. Tem a
A List, quem criou foi o Davi Braga, um garoto que na época ele tinha 14 anos, ele criou um aplicativo parecido, mas ele criou um aplicativo de compras, de compra de material. Você vai lá, coloca a escola e ele já gera a lista de material. E tem instante do saber, que é um conjunto de sebos virtuais que você pode ter acesso, mas aí você está comprando. O que eu tô colocando aqui é você trocar. É você dar o que você tem e trocar por outro que você não tem. Essa troca poderia ser, digamos assim, coordenada por um aplicativo. Exato, essa ideia é muito legal. Você está buscando ideia, tá aqui, tá uma. Só tem que botar em prática. Tem um e-boy para iniciar é grátis, né? A gente tá conversando aqui é de graça, mas botar a ideia em prática é trabalho de quem quer ter um empreendimento de sucesso, né? A última pergunta eu queria fazer para você, para a gente ir encerrando, e é basicamente o que é que você vê, porque assim, a gente falou de porquê, a gente falou da importância do planejamento, a gente falou da importância de estar vendo o futuro, de resolver um problema. O que é que você acha da frase? Essa foi uma frase que particularmente me ajudou em alguns pontos, tá? Quando a gente fala, tem que ter um porquê, tem que ter um planejamento, tem que resolver um problema, as pessoas ficam muito no... esse aqui é o meu porquê, esse aqui é o meu planejamento do meu primeiro mês, mas eu acho que isso aqui não tá bom, eu tenho que agitar esse porquê melhor. Passa um ano para montar um negócio, passa mais meio ano para montar um planejamento e termina por aí desistindo, porque o tempo que ele tinha para montar isso, chegou a faculdade, chegou o ensino médio e tal, e termina desistindo porque demorou muito. Isso. Uma frase que me ajudou muito, um princípio que me ajudou muito é: feito é melhor do que perfeito. Perfeito. É exatamente isso. A gente existe algumas técnicas na área da administração moderna que, por exemplo, o design thinking, né, que é uma das técnicas, cuja uma das suas características é o piloto, a pilotagem. Piloto é você criar algo em escala menor, que você vai testar a ideia, gastando pouco, mas apenas para validar a ideia e para gerar conhecimento para você aperfeiçoar a ideia. Então, é muito importante a criação do piloto. Quando você pensa em montar uma empresa, comece pequeno, cara. Comece como um microempreendedor individual, que é uma forma de você criar a sua empresa oficial com CNPJ, mas com um custo baixo, para você testar, validar o negócio. E aí, se o negócio estiver bem realmente, aí você vai evoluir para uma etapa, né, posterior, que já é criar uma ME, uma microempresa, e no futuro uma EPP, e depois deixar de ser pequena empresa, já ficou uma empresa de grande porte. Mas o microempreendedor individual, o MEI, pode ser uma alternativa para as pessoas que querem montar um negócio oficial, ou você cria o negócio e não formaliza ali para testar, ou se você precisar de fato emitir nota fiscal e entrar para valer como empresa mesmo, para testar realmente no mercado mesmo, cria um MEI. Um microempreendedor individual, nós temos palestras que falam aqui no Sebrae sobre como é o MEI, o que é o MEI, como pode ser, quem pode ser MEI, quem não pode, né? Quais são os deveres e obrigações de um microempreendedor individual. Então, essa pode ser uma grande sacada para quem quer montar um negócio e quer fazer o seu primeiro teste no mercado. Porque o MEI é tão simples que da forma com que você cria, se não der certo, você pode fechar. Exato. Você fecha pela internet. Você cria e fecha pela internet. Você cria e fecha pela internet. Você não leva 15 minutos para fazer isso. Tá? É claro que tem deveres e obrigações, isso são importantes de serem observadas, mas é uma possibilidade muito grande. Então, o que você colocou, de fato, é perfeito. Né? Não adianta você buscar a perfeição, porque você nunca vai montar um negócio. Você tem que montar e você vai aprendendo com a sua, né, o seu conhecimento de mercado, vai sendo apurado, né, você vai entendendo melhor o cliente, você vai alterando o seu produto, o seu serviço, para adequar melhor àquela necessidade, aquele desejo do cliente ali, tá certo? Mas de cara assim, é muito difícil você acertar de primeira, é muito difícil. Né? O planejamento serve para você diminuir a sua possibilidade de erros, mas mesmo assim você ainda vai cometer erros. É natural demais isso acontecer. E aliás, são os erros que constroem o negócio na palavra. São os erros que fortalecem os negócios. E aí, para a gente, né, dar uma fechada super interessante,
uma das capacidades mais importantes do empreendedor, principalmente do empreendedor jovem, que é um empreendedor que não tem muita paciência para as coisas, é aprender a engolir sapo. Aldrin, que danada é isso, para não dizer outra palavra. Chama-se resiliência. Resiliência, do ponto de vista técnico, traduzindo, é a capacidade de engolir sapo ou a capacidade de você cair, bater a poeira, se levantar e continuar em frente como se nada tivesse acontecido. O empreendedor ele precisa ter essa capacidade. Porque se na primeira adversidade, se na primeira dificuldade, o cara já for desistindo, aí realmente não vai conseguir empreender de forma adequada. Tá? Principalmente para o jovem que é muito inquieto. Né? O jovem costuma ser muito acelerado, querer ter resultados imediatos. Montar um negócio hoje, amanhã já está ganhando dinheiro. Né? Depois da manhã já está rico. Né? E aí no terceiro dia, né? Igual a criação, né? Que como Deus criou a Terra, o universo, né? Em 7 dias. No primeiro dia o cara que montou o negócio, no segundo o cara está ganhando dinheiro. No terceiro ele está rico, no quarto já não trabalha mais. No quinto já está viajando com uma namorada. Não é assim. Não é assim. Aí deixa para a divindade. A divindade consegue fazer o mundo em 7 dias. Nós, pobres mortais, não conseguimos criar uma empresa em 7 dias. Quizás pode ser um dos pontos mais chaves dessa entrevista, porque a resiliência hoje, ela é, como você falou, é ultra necessária em qualquer empreendimento. Na vida. Na vida. Não é necessariamente para abrir negócio, mas é na vida da gente. A gente precisa aprender a engolir sapo. Porque o mundo não é feito da forma com que a gente pensa. Porque o que eu penso provavelmente é diferente do seu. Exato. Então, porque é diferente do meu, significa dizer que não é bom? Não é isso. A resiliência é exatamente compreender o outro, é se colocar no lugar do outro. E para ser empresário, precisa ter isso muito forte. E por aqui a gente vai terminando essa entrevista. Eu quero muito agradecer ao Aldrin, que está nesse fim de ano muito corrido para você, como a gente vinha conversando, mas ele tirou um tempinho para nos atender, para estar aqui com a gente. E eu quero muito te agradecer por isso, Aldrin, por esse tempo. Obrigado mesmo. E Tamo junto. Se você quiser dar a última palavrinha pro pessoal. Perfeito. Bom, aqui no Sebrae a gente fica com o Sebrae de portas abertas, não só aqui o Sebrae do Rio Grande do Norte, mas nós temos Sebrae no Brasil inteiro, né? Nos 27 estados da federação nós temos Sebrae. Nós temos aí um batalhão, né, de verdadeiras pessoas que estão querendo fazer o Brasil melhorar, né? E melhorar através da geração de negócios, geração de emprego, de renda, né? Através do desenvolvimento de forma sustentável. Né? Então, já que sustentabilidade é a palavra da moda, é a palavra que a gente conversou muito aqui, negócios sustentáveis, essa é a praia do Sebrae. Né? Então, se você tem interesse em realmente montar negócio de forma planejada, procure a gente que a gente vai poder estar aqui próximo de vocês, vai poder estar aí auxiliando vocês nessa jornada. Ajudando o pessoal.